bem-vindos. Especialmente hoje, o Grupo Esperança promove uma reunião em que a gente vai pensar um pouco mais, refletir, se aconchegar ao coração de Maria de Nazaré, nossa Mãe Maria Santíssima, já que no calendário oficial do país, sexta-feira próxima não é dia das crianças. Oficialmente é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a face de Maria para os brasileiros. Maria tem muitos nomes, porque como mãe, ela está em todos os lugares. Então está em Lourdes, está em Aparecida, em Fátima, em tudo quanto é canto que a gente nem imagina, ela tem aparições, mostrando a condição do seu espírito grandioso, elevado, e que nem sempre as tradições religiosas acabam dando a Maria a importância que ela tem. Nós não podemos pensar em Maria sem pensar em Jesus. E não podemos pensar em Jesus sem pensar em Maria. A grandiosidade dela começa exatamente aí. A missão de Jesus não teria sido como foi, não fosse a mãe que ele teve. Então Maria era um espírito de um porte, de uma envergadura, de um quilate espiritual muito grande, para poder permitir que Jesus cumprisse a missão dele, que ele veio cumprir a terra. Cumprir a terra. Então Maria foi escolhida a dedo. Certamente havia muitas mulheres em condições, espíritos femininos em condições de gerar Jesus. Mas Maria deve ter sido escolhida a dedo. Porque precisava ser uma pessoa muito especial para não impedir ou afetar ou se intrometer na missão de Jesus. Concorda? Já pensou se pega uma mãe ciumenta? Aquelas mães possessivas. Vocês conhecem alguma? Que não quer que o filho saia de casa. Não é? Uma mãe que fosse autoritária poderia influenciar a formação da personalidade de Jesus. Porque é bom que a gente lembre, a missão de Jesus, aquilo que a gente conhece como a tarefa pública dele, começou aos 30 anos. Então, até os 30, Jesus viveu ali ao lado de Maria. E poderia, eventualmente, se não fosse um espírito dócil, se não fosse um espírito com uma abertura, capaz de permitir que a grandeza daquele espírito que ela albergou em seu ventre pudesse cumprir a sua missão. Porque instintivamente qualquer mãe tomaria qualquer providência para evitar o filho sofrer. Não é isso? Quantas vezes a gente às vezes fala, né? Puxa, eu queria que essa dor do meu filho fosse que eu sentisse, para que ele não sentisse. Ah, eu queria estar no lugar dele, que eu não queria ver meu filho sofrendo. E essa grandeza de Maria já pôde ser percebida logo quando ela começa a desconfiar de alguns fatos
interessantes. Vamos imaginar, então, recuar no tempo. Aquela jovenzinha Maria, com mais ou menos, a gente não pode afirmar com certeza a idade, mas mais ou menos de 14 a 16 anos. Ainda estava o quê? Não era casada. Parece que ela, segundo as Escrituras, que ela já estava prometida a casamento, mas não estava casada. E aparece um anjo para ela. Qual o nome do anjo? Gabriel. Percebe que tudo que é bonito, anjo, é tudo final el, né? Gabriel, né? Rafael, Deluquel, tudo. Não consegui, essa encarnação. Então, você imagina, vamos imaginar a cena. O anjo Gabriel apareceu para essa jovenzinha de 14 a 16 anos. E diz assim: o anjo tinha um recado para ela, que ela ia se casar com um certo homem chamado José. E o anjo diz para ela: alegre-se, Maria, o Senhor é convosco. Aquilo que a gente lê fala na oração da Ave Maria, né? São palavras do anjo. O Senhor é convosco. Você recebeu uma graça. O Senhor está com você. Imagine o que passou na cabeça dessa moça. E ela diz para o anjo, sem saber o que dizer, falou: não estou entendendo. Aí o anjo completa: não tenha medo, Maria. Deus está com você. Você vai ficar grávida. E dará à luz a um filho chamado Jesus. Ele vai ser um grande homem. E será chamado o Filho de Deus Altíssimo. Será para sempre rei dos descendentes de Jacó. Olha que notícia que dão para ela. Imagine o temor, a insegurança, a confusão que ela deve ter sentido naquele momento. Mas qual é a resposta que ela dá para o anjo? Eu sou a serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor disse. Não fosse um espírito da evolução dela, certamente ela já sabia, já havia sido preparada no mundo espiritual para poder dar uma resposta dessa. Porque se fosse conosco, vocês mulheres, o que vocês iam dizer? Sai de mim, Satanás, né? É isso. Nem casei, vou ficar grávida, vai ser um filho, vai mudar o mundo, que negócio louco é esse? Fugir, não quero não. Receber uma responsabilidade dessa. Mas ela dá uma resposta fantástica. Eu sou serva de Deus. Eu aceito. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Tempos depois, quando Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, como era uma prática entre os judeus, depois da cerimônia, um homem do templo chamado Simeão
Ele vê Maria e José saindo do templo com Jesus. Era um homem muito idoso. E ele pede a permissão para segurar Jesus no colo. E ele, entre outras palavras, diz assim, para Maria e José: graças a Deus que meus olhos puderam ver esse Espírito que virá mudar a história da humanidade. Ele vai alegrar a muitos, mas vai também descontentar a muitos. E vira-se para Maria e diz assim: e seu coração vai ser transpassado por uma espada de dor por conta dele. Então veja o impacto também daquela jovem mãe recebe essa profecia de que ela um dia terá o coração ferido de dor por conta do que vão fazer com o filho dela. Uma história que acabou se cumprindo. Não é isto? Então, nós já podemos ver, por esta breve passagem, de que Maria era um espírito que foi preparado para realizar essa missão tão importante. E ela cuidou de Jesus com muita alegria, com muita satisfação, mas também com muita responsabilidade, porque ela sabia que ela estava ali com um espírito um tanto diferente dos outros. E não só por essas profecias, mas por coisas que aconteciam. Jesus foi crescendo e ele tinha um jeito um tanto diferente. Várias vezes, na literatura mediúnica é relatado isso, por Chico Xavier, várias vezes Maria surpreendeu Jesus, por exemplo, ainda criança, consolando pessoas tristes. Um certo dia, Maria chegou em casa, Jesus estava com 2 ladrões reconhecidos. Estava dando comida para eles, estava falando para eles viverem bem, não praticarem o mal. Ele tinha uma ternura especial pelas pessoas doentes. Então Maria já sentia que se tratava de alguém muito diferente, que sabia que ela teria que ter um cuidado especial para com ele. Mas Jesus então permanece com Maria durante praticamente até os 30 anos. Nesse período, José faleceu. José era carpinteiro, e Jesus, como era o primogênito, Jesus foi trabalhar na carpintaria. Eu morro de curiosidade para saber Jesus lá na carpintaria, o pessoal indo lá, querendo encomendar, ele negociando preço, condição, pagamento. Interessante, né? Mas uma vida cotidiana. Jesus viveu até os 30 anos uma vida típica nossa. Maria também. Maria cozinhava, passava, lavava roupa no rio. Tinha uma vida semelhante à de todas as mulheres. E Jesus viveu esta vida. Mas quando chegou aos 30 anos, então, ele começa a tarefa pública, depois que João Batista foi preso. Quando João Batista foi preso, Jesus, então, dá início à tarefa pública dele. E aí um fato que chama atenção para nós, o primeiro milagre de Jesus. Vocês lembram quando foi o primeiro milagre dele? Foi numa bodas. O que é bodas hoje? Seria o quê? Casamento. Então teve uma festa de casamento lá na vila, onde Jesus morava. Jesus e Maria foram convidados. Jesus foi na festa.
Olha aí, Jesus participando das atividades da comunidade. Eu gosto muito de ver esse aspecto ressaltado de Jesus, né? Jesus não era um homem que vivia num templo escondido, porque ele se achava superior, não. Ele participava da vida comunitária. E ele foi na festa lá de casamento. Só que aconteceu um incidente nessa festa. Um problema seríssimo. Qual foi? Acabou o vinho. Naquela época, as festas de casamento duravam 3 dias, 1 semana. A senhora lembra daquela época? Ela era um pouco mais antiga, já durava uma semana. Né? Hoje é engraçado, tem hora, né? O buffet começa às 9. Fosse naquela época, o buffet ia morrer todo mundo. Duravam dias, conforme as tribos, né? Às vezes era uma semana toda. Dizem que essa de Canaã foram... Quem falou 3 dias? 3 dias. Você teve lá, Vera, naquela época, também teve, 3 dias. Né? E aí acabou o vinho no meio da festa. Isto era uma desonra para os convidados. Maria percebeu o problema. Então se aproximou de Jesus. Falou: Jesus, você viu? Acabou o vinho. E ele falou assim: e eu com isso? Eu falei: pois é, acabou o vinho, coitado. Veja que dificuldade, que tristeza. E aí Jesus percebeu tudo. E ele falou assim: mãe, não é chegada a minha hora. Ele quis dizer o seguinte: não está na hora de eu fazer milagre ainda. E aí ela tem uma tirada de mãe impressionante. Ela não discute com ele. Ela chama os empregados lá da festa. Eu falei assim: façam tudo o que ele pedir, tá? E sai. Os empregados: sua mãe falou, o que a gente tem que fazer? Venceu Jesus. Falou: encham os tanques que eram utilizados para os batismos, encham de água. E foi lá então que se deu o milagre, que ele transformou a água em vinho, e vinho de boa qualidade. Né? Então, aí me parece que já surge um aspecto de Maria como intercessora. Intercessora. Até se conta que uma mulher foi ao médico, e o médico examinou e depois falou assim: eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pois não. Eu estou vendo pelos seus trajes, pelo seu cabelo, que a senhora é evangélica? Eu falei: eu sou evangélica. Eu falei assim: posso fazer uma outra pergunta? Pode. Eu falei: por que os evangélicos não falam muito de Maria, ou não falam nada? Ela virou para ele e falou: você sabe o que é, doutor? É o seguinte, por exemplo, se eu vier aqui no seu consultório, e o senhor não estiver aqui, mas estiver sua mãe, o senhor acha correto eu passar em consulta com a sua mãe, que não é médica? Ele falou: não, de fato, não deve passar mesmo, né? Porque médico aqui sou eu, minha mãe não é médica. Então, é a mesma coisa. Por que nós vamos falar com a mãe de Jesus, se nós temos Jesus como o grande médico? Aí o médico falou: é verdade, a senhora tem toda a razão. Mas eu também vou dizer uma coisa para a senhora, o médico falou: se um dia a senhora aparecer aqui, minha secretária não estiver aí, minha mãe estiver aí, e a senhora não tiver dinheiro para pagar a consulta, ou eu não tiver o horário, e se minha mãe pedir para atender a senhora, eu atendo. Então, Maria é assim: vamos pedir para Jesus. Mas se a coisa não estiver funcionando, vamos falar com a mãe dele. Vamos ver se ela arruma um horário.
Mas é interessante que Maria, ela dá, é muito significativo, né, o simbolismo dessa passagem, né, do milagre das bodas de Canaã, porque ela fala para os empregados assim: façam tudo o que ele pedir. Então, para mim, fica uma lição interessante. Quando a gente for apelar ao coração de Nossa Senhora, eu tenho certeza que ela vai pedir para Jesus encher os nossos potes que estão vazios. Porque Maria, como Jesus, não querem que a tristeza domine a nossa vida. Pode ser que esteja faltando festa, alegria na nossa vida. E eles querem que haja festa, que haja partilha, que haja união, que haja abundância. E eles estão dispostos a encher o pote. Mas vamos nos lembrar que Maria estará falando para nós: eu vou pedir para Jesus te ajudar, mas faça tudo o que ele pedir. Veja que no milagre aí, para transformar água em vinho, Jesus, ele não enche o tanque. Ele fala para os empregados encherem, ponham água aí. Ou seja, há de se ter uma conduta nossa para que a gente possa receber o apoio espiritual. Nada se faz do nada. No milagre da multiplicação dos pães, vocês lembram também dessa passagem? Quando Jesus viu que tinha 5.000 pessoas lá com fome, e ele queria dar de comer, ele pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E os discípulos estavam guardando aqueles pãezinhos, para quando o povo fosse embora, eles faziam a reunião da diretoria lá. E aí os discípulos: não, tem uns pouquinhos aqui, uns pãozinhos, peixinhos, que são para nós. Então me dá. Então ele faz o milagre a partir do pão e do peixe que deram para ele. Então, quando nós vamos pedir uma ajuda espiritual, uma intercessão, um apoio espiritual para um problema que nós estamos enfrentando, nós vamos ter que dar alguma coisa também. E esse dar alguma coisa não é dar objetos, é dar alguma coisa do nosso interior. É dar a fé, é dar o perdão que nós estamos recusando, é dar a boa vontade que muitas vezes a gente não está tendo. É dar a paz que a gente muitas vezes não está promovendo. Deus, eu quero paz lá no meu lar. Os espíritos querem ajudar. Mas como é que eles vão ajudar? Através da paz que eu conseguir ser no meu ambiente. Então não adianta estar na igreja, no centro, Deus, leve paz para o meu lar. E eu chego lá no lar, carranca, batendo porta, não conversa, xinga, briga, não quer conversa com ninguém, vira a cara. Aí o pote fica o quê? Vazio. Não tem milagre de multiplicação. Então, aí está um aspecto de Maria intercessora. Um aspecto que se acentua quando, no fim da jornada de Jesus, no episódio da crucificação, aquele momento é de uma grandeza, de uma profundidade, de uma intensidade muito grande. Porque vejamos aquela cena dolorosa, Jesus já ali na cruz, sofrendo, né, crucificado, e próximo à cruz, quem é que estava acompanhando ali? Os discípulos todos, na sua grande maioria, tinham
fugido, com medo também de serem presos. O único discípulo que ficou lá foi João, João Evangelista, que devia ser um jovem aí dos seus 16, 17 anos. E quem mais estava lá era Maria, mãe de Jesus, e outras Marias. Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Outras mulheres chamadas de mulheres piedosas, que acompanhavam Jesus. Então nós vemos aquela cena dolorosa de Maria ao lado de João, bem em frente, né, à crucificação de Jesus. Eu imagino a dor de Jesus também, porque não era só a dor física que ele estava sentindo, que devia ser uma coisa incalculável, mas também, eu penso, uma dor moral, ou um sofrimento, ele vê sua mãe acompanhando a dor dele. Mas nesse momento Jesus tem um gesto de uma grandeza que me comove. Quando ele olha para Maria e diz assim: Maria, eis aí teu filho. Se referindo a quem? João Evangelista. Olha o que ele fala: Maria, eis aí teu filho. E vira para João e fala: João, eis aí a tua mãe. Como que um homem, no momento de uma dor tão grande, consegue ter essa grandeza de oferecer a sua mãe? Claro, ele está pressentindo a sua partida, em instantes ele estaria desencarnando, e ele está querendo dizer que, a partir daquele momento, Maria não é mais apenas a mãe biológica dele, mas passa a ser, em João, a mãe espiritual da humanidade. Então, naquele momento, no auge de uma dor intensa, Jesus dá um dos maiores presentes à humanidade. Maria passa a ser, então, a mãe espiritual de todos nós. E pede a João que leve Maria para a sua casa. Olha a preocupação daquele homem. Em poucos instantes, ele desencarna. Maria acompanha tudo isto, recebe o filho, não é? Nos braços, e daí surgiu aquele quadro famoso, né, do Pietà, né? Piedade da mãe com o filho morto, né? No colo, praticamente. Nós podemos imaginar a dor desta mãe. Depois dessa cena, Maria passa ainda algum tempo ali nas cercanias de Jerusalém, mas, certa feita, João relembra aquele pedido que o Cristo lhe fez e faz um convite, então, a Maria, dizendo que ele havia conseguido uma casa em Éfeso e que lá ele gostaria de poder viver com ela. E ela aceita. E os dois vão peregrinar uma distância muito grande, vão até essa casa e ali eles se estabelecem. João passa
a divulgar o evangelho naquela comunidade de Éfeso, que hoje está ali na Turquia. E Maria, durante o dia, cuida dos afazeres da sua casa, mas, à noite, eles começam a fazer reuniões como essas. Começam a falar do evangelho, começam a contar as histórias de Jesus, e a multidão vai chegando. A multidão vai chegando. Vão todos atrás de Maria. Porque o amor que ela tinha, a ternura, o amor maternal, aquilo encantava as pessoas. E ela passou, então, a ser procurada, e aquela casa passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Onde ali muitas curas ela realizou, muito consolo. Um desses consolos, desses momentos, foi narrado aqui pelo espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, quando um homem muito sofrido foi à casa da Santíssima e disse assim para ela: minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Eu acho que é uma pergunta que todos nós hoje acho que faríamos, né? Maria, minha mãe, como eu posso vencer as minhas dificuldades? Acho que não tem pergunta mais importante do que essa para quem está sofrendo. E Maria lhe envia o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito. E disse: isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar. Até hoje, dos milhões de livros que eu já li, eu nunca escutei um conselho tão simples, mas tão profundo. Isso também passa. Só o amor de Deus é forte o suficiente para nunca passar. Muito interessante, quando Chico Xavier também passava por um momento muito espinhoso, ele chegou para o seu guia Emanuel e pediu um conselho, mas ele disse: eu não quero um conselho do senhor, porque o conselho do senhor já estou cheio. Eu gostaria, se possível, um conselho de Nossa Senhora. E Emanuel disse: vou ver se consigo. Dias depois, Emanuel volta e disse: Nossa Senhora mandou um conselho, um aviso para você. Ah, me diga. Isso também passa. O mesmo conselho. Aliás, amigos íntimos de Chico, que privaram de o convívio dele nos últimos tempos. Aliás, isso está escrito por Eurípides, seu filho adotivo, esteve aqui na nossa casa. Diz que chegou a surpreender Chico chorando várias vezes. Ele perguntava: por que está chorando, meu pai? Ele falou assim: Nossa Senhora acaba de passar por aqui. Ele tinha um contato estreito com Chico. Tenho a impressão, não me crucifiquem, que talvez seja João Evangelista.
mas é uma impressão. Então vejamos o conselho, isso também passa, a dor vai passar, esse problema vai passar. Por quê? Disse Maria que só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar. Aí a gente volta para a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas. Olha, se Deus é o supremo bem, e se Ele é o criador de tudo, já que Ele é a causa de tudo, só existe o bem. Mas Deluca, e o mal que está aí? Como o mal não é criação de Deus, concordo? Se o Livro dos Espíritos está dizendo, Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. E se Deus é bom, Ele não pode fazer o mal. Então quem é que faz o mal? Nós. O mal é criação do homem. E o que Deus faz é só o bem. Por isso que Maria diz aqui: só o bem é forte o suficiente para nunca passar. O mal passa. A dor passa. Tudo passa. E quanto tempo demora para passar? Não é? Allan Kardec, muito inteligente, fez também essa pergunta, lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam: o tempo suficiente para que o homem erradique o mal dentro de si. E quanto que é esse tempo suficiente? Depende de cada um. Depende de cada um. Eu já vi gente saindo daqui, de outros centros, curadas de um câncer em fase quase que terminal. Mas já vi gente saindo daqui, não conseguiu curar um resfriado. Onde é que está a lógica disso? A lógica está o quê? Dentro de nós. Quanto o mal que a gente conserva ainda dentro de nós. Mas, Deluca, eu não sou maldoso. A gente talvez não faça tanto mal assim hoje. Só que a gente não existe só hoje, né? Né, Dina? A gente já é o quê? Antigo. A gente, ninguém aqui tem ficha limpa. Aqui está todo mundo na lava-jato espiritual. Não é? Porque, veja, meus irmãos, o planeta Terra é um planeta, não é o único, existem muitos outros mundos, conforme nós aprendemos na doutrina, mas eu vim parar aqui num planeta de provas e expiações, que é um planeta ainda inferior. Inferior por quê? Porque ainda tem gente que está aqui inferior. Tem planeta mais inferior? Acreditem, tem. Imagina como você consegue um negócio lá, né? Mas aqui é a turma do quê? É a turma da Brastemp. Não é? Não é uma Brastemp ainda. A gente tem coisas boas, legais, temos coisas positivas, algumas conquistas já feitas, mas ainda nós temos
alguns traços muito marcantes. Quais são esses traços? 2. Egoísmo e orgulho. Nós ainda somos egoístas, como dizia a minha irmã, né? Falava, você é muito egoísta. Não é? A gente pensa muito ainda só na gente, né? Não é errado pensar em si, a gente precisa pensar em si. O problema é que a gente, às vezes, só pensa em si. Ema, cada um com seus problemas. E o fato de só pensar em si, a gente ainda se acha que o si aqui é o melhor de todos. A última bolacha do pacote. O último Gatorade do deserto. Então, por conta disso, a gente ainda se complica. Na medida em que a gente vai abrindo mão, vai deixando o Evangelho, aquelas lições do Evangelho, lembra? Maria falou, faça tudo o que ele pediu. O que é que Jesus pediu para nós? Seja egoísta? Não, o que ele falou? Seja amoroso. Muito bem, legal, amoroso. Seja caridoso, seja fraterno. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Veja o quanto que nós somos complicados. Veja o clima das eleições. Sem querer tomar partido de um lado e de outro. Nós estamos quase que nos matando. Não é isso? Claro que cada um tem o direito de ter a sua convicção política. Isso é importante, exercer cidadania é fundamental. Mas a gente já saiu da cidadania para quase operações de morte. Tirania. Traço do quê? Orgulho. Sensação de ser superior. Prepotência, arrogância. Então, né, nós somos ainda, nesse ponto, ainda meio primitivo. Meio primitivo. Então, esse conselho de Maria, o mal passa. Mas passa quando? Quando quiser. Há um conselho do Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, como é que eu supero meus problemas? Ele fala, esqueça o mal. Esqueça o mal. Qual é a nossa capacidade de esquecer o mal que nos fizeram? % 90% dos que sentam no banquinho do atendimento é 3 horas contando o mal que fizeram. E se eu sentar no banquinho também, eu vou ter a mesma tendência. Eu tenho impressão, nem sei, eu tenho impressão, a sensação que muitas vezes a gente não quer vida nova. Porque a gente não se desapega do mal que aconteceu conosco, do mal que fizeram conosco. A gente só esquece do mal que a gente fez com os outros. Mas do mal que fizeram conosco, esse a gente não esquece. Dos fracassos, das culpas, das tragédias, dos enganos, das desilusões. Fulano me decepcionou, me desiludi, aí cheio de doença no corpo, tem isso, otite, articulite, tem dornuite, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Cada doença é um problema. É uma mágoa, cada doença é um ódio, cada doença é uma inveja, cada doença é uma reclamação, cada doença é um vitimismo. E vai tentar curar essa pessoa. Ela não quer. Porque como é que ela vai agora viver? Ela vive disto. A história dela se transformou na história das suas decepções, frustrações, desilusões. Mas a partir do momento que a pessoa fala, peraí, chega dessa história
de patinho feio, cheio de complexo de inferioridade, chega de se sentir a vítima, seja de impotente, seja de se sentir azarado, culpado, macumbado, todos os atos. Chega, eu não quero mais essa história, porque essa história não me rende nada. Por isso que Maria falou, o mal dura, enquanto a gente sustentar. A partir do momento que a gente deixa sustentar, ele perde força. Porque ele não tem uma existência real. A existência do mal não é real. A única coisa que é real é o quê? O bem. Por isso o doutor Bezerra fala, esquece o mal e creia no bem. Crer no meu bem, naquilo do bem que Deus quer para a minha vida. Imagine se Deus quer o mal para mim. Então, aqui, olha que atendimento espiritual que Maria fez para esse homem e, indiretamente, fez para todos nós, não é? Então, um bom mantra para nós, qual que é? Isso também passa. Vamos dizer isso de hora em hora. Escreve no papel, põe na sua mesa, no espelho, põe no celular, toca o alarme, grava a voz. Isso também passa. E eu diria até que serve também para as nossas alegrias, tá? Está muito eufórico. Isso também passa. A vida é isso, né? Importante que a gente evite os extremos. Não é isso? Não é, ainda não dá para ser assim, linha reta. A gente ainda tem oscilações, normal. O que não pode é o quê? Ficar muito tempo lá embaixo e nem muito tempo lá em cima. Vai surfando. Vai se equilibrando. Não é isso? Maria permaneceu nesta casa com João, pelo menos, acredita-se, até uns 60 anos. Mas uma noite ela estava muito triste, saudosa de Jesus. Não era uma tristeza de pessimismo, aquela tristeza de saudade. E era uma noite bonita. Aragens suaves sopravam do oceano, porque a casa dava de frente para o oceano, espalhando os aromas da noite que se povoara de astros amigos. E elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte, que se aproximou dela e disse: minha mãe, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela estava sozinha. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. E o peregrino falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as saudades do coração.